A paz de Deus. A palavra se encontra, amados, em Daniel capítulo 4, versículo 29. Fala sobre o rei Nabucodonosor. Glória a Deus por mais esta oportunidade, por mais esta palavra, que o Espírito Santo venha falar poderosamente através desta palavra, amados. Então, irmãos, o rei Nabucodonosor, que era ali o rei da Babilônia, este rei, ele começou a contemplar diante dos seus olhos a grandeza do seu reino, contemplando ali a Babilônia, que foi edificada para o seu próprio reino. E vendo ele a grandeza daquele reino, irmãos, daquilo que seus olhos podiam contemplar, daquilo que seus olhos tinham a admiração, ele começou a se sentir poderoso, porque havia em sua cabeça uma coroa de rei. E aquele rei começou, irmãos, a ter um sentimento de poder, um sentimento que aquele reino, aquela cidade que se tornou ali um império, uma grande Babilônia, uma cidade que aos olhos do homem tinha um certo poder, mas, amados, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece é. Então aquele rei que estava ali à frente daquela cidade que estava crescendo, daquela cidade que estava sendo ali uma grande cidade poderosa, ele começou a se exaltar perante os homens, com ali aquele império todo. Ele começou a se sentir muito poderoso. Veja a Babilônia, contemple. Então, irmãos, essa palavra ela serve de lição para os reis, para os governantes, não só desta nação, como do mundo inteiro. Porque quem está à frente de uma nação, assim como o rei, ele esteve ali à frente daquela Babilônia, e em tudo que ele fazia, ele auto se admirava, né? Em tudo que ele fazia, ele imaginava que era através da sua mão. Então, o rei, ele estava buscando uma admiração, estava buscando uma honra, né? Estava buscando ali uma veneração, porque o rei, ele é admirado pelos seus súditos, pelos os habitantes daquela cidade. E o rei começou a buscar para si próprio a glória e a honra. E isto é uma coisa, amados, que não se deve ser dada para homens, para poderosos, para presidentes, para governadores, para ministros, para políticos. Isto é uma coisa dada apenas para Deus, irmãos, a honra e a glória. Então o rei Nabucodonosor estava buscando uma honra, estava buscando uma veneração. E quando Deus olha e vê que um homem que está à frente de uma nação busca uma honra para si e uma glória para si, irmãos, glória a Deus, ele
toma providência na hora. Foi isso que aconteceu com o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor se recusou a glorificar a Deus. E qual foi a sentença dada por Deus para o rei Nabucodonosor, irmãos? Porque estava à frente da Babilônia, e esta palavra tem chegado também, ou chegará aos poderosos desta nação. Oxalá que essa palavra chegue aos ouvidos de quem está à frente desta nação. A palavra fala, irmãos, que aquele que não glorifica a Deus, aquele que quer pegar honra e glória para si próprio, aquele que quer se comparar com o Altíssimo, aquele que quer uma veneração, irmãos, coisas que são dadas apenas para o Senhor, esses sofrerão uma sentença da parte de Deus, porque pela palavra de Deus, amados, o Senhor, ele castigou o rei Nabucodonosor, porque o rei se recusou a glorificá-lo. Glória a Deus nas alturas, irmãos, porque durante 7 anos Deus fez com que aquele homem que estava com a coroa na sua cabeça pastasse ali no campo, certamente ali, no campo do palácio, ficou ali pastando como um boi, comendo capim como um boi, durante 7 anos. A palavra fala que seus cabelos cresceram como penas e suas unhas cresceram também como garras. Glória a Deus, irmãos, porque aquele homem perdeu a sã consciência, ficou pastando ali como os animais, ficou ali no tempo, ficou ali na friagem, no sol, recebendo ali, irmãos, a sentença de Deus. E a sentença de Deus para Nabucodonosor durou 7 anos, amados, 7 anos preso ali, porque não quis glorificar a Deus. Glória a Deus nas alturas, irmãos. Você que está à frente de um cargo, você que tem a capacidade de representar uma nação, não faça como Nabucodonosor fez, não se recuse a glorificá-lo. Entenda que todo o poder é dado do alto, tudo é permissão de Deus. Se você está nesta cadeira, se você está nessa posição tão alta, tão poderosa, glorifique a Deus, irmãos, porque isto é preparação de Deus. Quando o cônsul Pilatos, irmãos, ele estava junto com o Senhor Jesus, ele disse: eu tenho poder para mandar te soltar e para mandar te executar. Jesus, olhando para ele, disse: você não tem poder sobre mim, nenhum poder você tem sobre mim. Todo poder que você tem é dado do alto. Ele não entendia, irmãos, né? Cônsul Pilatos imaginava que ele tinha poder porque ele estava ali à frente de Roma, mas ele não tinha nenhum poder sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus. E através desta palavra, assim como o Senhor Jesus disse para Cônsul Pilatos, e assim como Deus fez com Nabucodonosor, certamente, irmãos, aquele que não glorifica a Deus, ele sofrerá uma grande punição. Principalmente, irmãos, aqueles que estão à frente de uma nação, um governo, aqueles que estão representando uma nação, aqueles que deveriam ter o temor do Altíssimo, aqueles que deveriam reverenciá-lo,
com toda a honra e toda a glória. Não busque para si honra, não busque para si glória, porque esses atributos não são dados a homens, não podem ser dados a homens. Entenda, irmão, irmã, ouvinte da palavra de Deus, que o adversário tentou oferecer essas coisas para o Senhor. O adversário ofereceu: te darei tudo isto, se você se prostrar e me venerar. Mateus 4. Ele ofereceu os reinados, o poder deste mundo, e aqueles que estão representando essas coisas, o reinado e o poder, aqueles que estão à frente do legislativo, do poder executivo, ele tem, irmãos, que compreender que o poder é dado por Deus e não por homens. O adversário deu algo, irmãos, que estava em sua mão, porque é algo que é para a sua satisfação, para a sua carne. O adversário, ele tem usado, irmãos, o poder também, tem se infiltrado no poder, porque na intenção de fazer a maldade, de fazer uma destruição. Aquele que governa, irmãos, sem a compaixão de Deus, as pessoas sofrem com a mão de ferro. A sentença é doída, o castigo vem, porque não tem o temor do Senhor Deus. Não se comovem com o pobre, não tem compaixão dos humildes, não estão ligando, irmãos, estão apenas ligados no poder. E por esta palavra, amados do Senhor, assim como o Senhor Jesus falou com os Pilatos, nenhum poder tem sobre mim, assim como Deus fez com Nabucodonosor, houve uma oportunidade para o rei Nabucodonosor e haverá também uma segunda chance para você, ou que está ouvindo essa palavra. Reflita e pense e glorifique a Deus, apenas a Deus. Então, Deus revogou, depois de 7 anos, irmãos, aquele rei ali pastando, comendo capim, né, como um animal, como um boi, como um cavalo, estava ali e ele se recompôs da consciência. A consciência volta depois de 7 anos e ele entende o que ele fez. A sua consciência volta a 7 anos atrás e ele vê: não valeu a pena não glorificar a Deus. Então, as palavras que saem da boca do rei Nabucodonosor, agora reconhecia que o Altíssimo vive para sempre. Ele reconheceu, irmãos, que o Altíssimo vive. E o rei Nabucodonosor confessou que o domínio de Deus é eterno e que o seu reino dura para sempre. O reino de Deus, irmãos, ele está sobreposto sobre o seu reino, está acima do seu. Glória a Deus. E o rei Nabucodonosor glorificou a Deus. Glória a Deus, irmãos. Então aquele rei teve a consciência restaurada, reconheceu seu erro e teve a oportunidade da salvação, irmãos. Olha que glória, que maravilha. Seja você tenha uma consciência restaurada por esta palavra. Repense a qual rei deve ser glorificado. Glorifique ao Deus Altíssimo que fez os céus e a terra. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado e a paz seja convosco.